Olá pessoal, esse é o vídeo de estudo da lição 4 do English Connect 2. Ok, então estou com a lição aqui aberta, a lição 4, e antes de começar a lição, eu gravei já no pro English Connect 1 aquela revisão dos sons do alfabeto fonético, né? Então eu fiz ali ó, os sons da parte de trás da língua. Então eu vou colocar para vocês acessarem aqui o vídeo, né, que eu gravei lá. Então eu vou colocar em algum lugar aqui da tela, né, para vocês acessarem, para vocês verem porque eu não vou gravar de novo para não ficar muito grande esse vídeo aqui. Também já tá tarde, né? Mas vejam lá, né? Porque no vídeo anterior aqui pro English Connect 2, eu gravei como que faz as vogais que mexem com a ponta da língua e agora nesse vídeo, né, eu vou mostrar como que faz as vogais que mexem com a parte de trás da língua. Então eu vou colocar aqui para vocês clicarem e assistir lá o vídeo, beleza? Então tá bom. Então vamos direto para nossa lição 4. Eu vou dar um tempinho para fazer o follow-up do Invitation to Act da lição passada, né, da lição anterior, que foi Ask three people what they like doing and what they don't like doing, né? Essa era a designação da semana. Então eu vou dar um tempinho para a gente compartilhar como que foi as experiências, né? Aí sim que a gente vai começar a lição 4. Lesson 4, Family and Friends. Who is in your extended family? Tá? Então, lição 4, família e amigos. Quem está na sua família estendida, na sua família colateral, né? Que sai ali do seu grupo familiar de pai, mãe, filhos, filhas, irmão, irmã, né? Assim, aquela família central e vai na família, né, na mais distante, né? Então tá. Começamos aqui com o warm-up, um aquecimento. E temos os dois objetivos da aula. I will learn to talk about my extended family. Né? E dois, I will learn to ask questions about others' extended families. Então, I will learn to talk about, aprenderei a falar sobre my extended family, né? Minha família colateral, minha família estendida. Família colateral, acho que é essa a melhor tradução aí. E dois, I will learn to ask questions, né? Aprenderei a fazer perguntas, né? Perguntar perguntas, ask questions, né? Fazer perguntas about others extended families, né? Sobre a família colateral de outras pessoas. Tá? Então, esses são os dois objetivos aqui da aula. Vamos começar com os nossos target phrases, tá? Então, aqui no target phrases, temos primeira pergunta: Who is in your extended family? Eu separei aqui algumas partes de pronúncia. Tá aqui. Então, target phrases. Deixa eu aumentar aqui. Então, who is in your extended family, né? Quem está na sua família colateral? Lembrando que esse is, né, escreve is, mas se pronuncia ó, I curto Z, então is, né? Não é is, é is. Who is in your extended family? Aqui, extended. Se pronuncia assim, ó, você escreve E-X-T-E-N-D-E-D, né? Extended. Mas se pronuncia stand, did. Tá? Então, I curto K, stand, o E de ela, stand, D, I curto D, did, extended. Extended. Who is in your extended family? Aí, family, né, ó, schwa indicando né, o sílaba tônica, F-A-E-M, fam, o schwa, L-I longo, né, family, family, tá? Então, family. Então, essa frase, who is in your extended family, né, quem está na sua família colateral? E a resposta aqui ao lado. Então, essa é a pergunta e você vai responder essa pergunta da seguinte maneira: I have, né? Eu tenho. Aí você vai falar sobre sua família colateral. Aqui tá falando, né? Two uncles and one cousin, tá? Então,
2 tios e um sobrinho. Sobrinho não, primo. Desculpa. Desculpa lá, gente. 9 horas da madrugada da noite aí. Mas ó, então esse have, né? H-A-V-E, significa ter, né? Eu tenho. E pronuncia o H, aquele som aspirado, o A-E-V. Have. Have. Não é have, nem have. É have. Beleza? Show de bola. Mas a gente vai aprender aqui sobre as pessoas no vocabulary. Depois nós temos a outra frase, Tell me about your uncle. Tá? Então, ó, Tell me about your uncle, né? Me fale sobre seu tio, tá? Me fale sobre seu tio. Tell me, me fale, conte-me, né? Conte-me about your, né? Sobre seu uncle, aunt, cousin, stepsister, né? Qualquer pessoa ali na sua família. E esse tell, né, se escreve T-E-L-L, se pronuncia T-E-L. Então, L, tell, beleza? Então, isso aí. Tell me about your uncle, ou qualquer pessoa que a gente vai aprender no vocabulary. Aí você vai começar a descrever. Vai dizer he, né, se for o homem, né? He is, e as características dessa pessoa, né? He is intelligent, ou she is intelligent, né? Ela é. Então, né, dependendo do ele ou ela, is, e os adjetivos. Outra pergunta. How old is he? Né? Quantos anos ele tem? Ou how old is she? Né? Quantos anos ela tem? How old, né? Quão velho? How old? Quantos anos, né? Essa é a tradução em português. Quão velho, né? Quantos anos é ele, né? Quão velho é ele? Ou quão velho é ela, né? Que a nossa tradução para o português é quantos anos ele tem ou quantos anos ela tem. Né? E responde, my cousin, né? A pessoa que você está falando da sua família, is o número years old. Então, como my cousin is 7 years old. Né? Então, meu sobrinho, meu primo tem 7 anos de idade, tá? Mas é assim que se fala no inglês. My cousin is 7 years old. Meu primo tem 7 anos de idade. Ou melhor, meu primo é 7 anos velho, né? Traduzindo ao pé da letra. Mas a ideia é, meu primo tem 7 anos de idade. Tá? Então é assim que se diz. My cousin is 7 years old. Aí outra pergunta. Does he work? Ou does she work? Né? Ele trabalha? Ela trabalha? E você vai poder responder yes, he does. Ou yes, she does. Você não precisa falar yes, he works, né? Na verdade, isso até é feio. Não é que é feio, é assim. Não é assim que se responde, né? É yes, he does, tá? Sim, porque tá perguntando, does he work? Ó, o verbo aqui auxiliar does já está indicando que a pergunta se refere ao work. É como se toda a pergunta fosse resumida no verbo auxiliar does, tá? Então, yes, he does. Sim, ele trabalha. Ou yes, she does. Sim, ela trabalha. Então a gente nunca vai falar yes, he works. Não. Ou yes, she works. Isso não é legal, tá? É sim, he does. Ele trabalha, ou é she does. Ou talvez no, he doesn't, né? Não, ele não trabalha. Ou no, she doesn't. Não, ela não trabalha. Isso aí. E a outra target phrase, né? Outra pergunta é where does he work? Então, onde ele trabalha? Ou where does she work? Onde ela trabalha? Aí você responde, he works at the bank. Então, he works, ele trabalha at the bank, né, no banco. Ou she works at the bank, né, ela trabalha no banco. Agora sim a gente vai responder usando o works, tá? Então, quando você vai responder sim ou não, né, perguntas de sim ou não, does he work? Yes, he does. Né? Ou no, he doesn't. A gente vai usar o does, né?
Ou does she work? Yes, she does. Ou no, she doesn't, né? Usando o verbo auxiliar does, do. Agora, quando são perguntas que não respondem sim ou não, né? Que são perguntas abertas, que a gente fala, a gente vai usar o verbo, né? O where does he work? Onde ele trabalha? Você não vai responder sim, né? Onde ele trabalha? Sim. Não faz sentido, né? É uma pergunta aberta. Então você vai falar where does he work? He works at the bank. Tá? Aí sim você usa o verbo. Beleza? Então é isso aí, o nosso target phrases. Vamos agora para o nosso vocabulary. E aqui no vocabulary temos extended family. Deixa eu abrir aqui vocabulary. Extended family, já vimos como pronuncia, né? E já vimos que significa família colateral, tá? Não é a família central, assim, o núcleo da família. Porque assim, imagina eu tenho meu pai, minha mãe, posso ter irmãos, irmãs, esposa, filhos, filhas, e é isso. Isso é minha família central, né? É o que está relacionado a mim. Agora, minha família colateral é todos os outros, por exemplo, vô, avó, tio, tia, primo, sobrinho, sobrinha, é, sogro, sogra, não, sogro, eu não sei esses nomes, eu não sei. Sogro e nora, sogro e sogra, sogra. Ai, misericórdia, eu não sei como que pensa em português, eu sei em inglês porque é muito mais fácil na minha cabeça, né? Mas é isso aí, vai dar certo. Então tá, primeira pessoa temos great grandmother, tá? Que significa bisavó. Então, eu vou explicar primeiro o grandmother, tá? Grandmother. Não, vamos na ordem aqui, ó. Great grandmother. Então diz assim, ó, se escreve Great, né? Great, Great, tracinho, grandmother, né? Então, se escreve assim. Eu sempre falo, gente, como que se escreve, porque eu quero que vocês gravem na cabeça também a maneira de se escrever, tá? Porque, né, vocês precisam saber escrever também. E quando a gente fala apenas os sons, fica muito mais difícil da gente decorar como se escreve, tá? Mas então eu falo a maneira que se escreve, né, com as letras, porque fica mais fácil na nossa cabeça. E aí sim a gente, né, eu falo sobre os sons. Então a pronúncia, ó, é essa vírgula indicando que essa é a sílaba semitônica, ou seja, não é a mais forte de todas na palavra. Ó, G é o G, desculpa, G, R, E, It, great. Tá? Great. Aí apóstrofe indicando que essa é a sílaba tônica, ó. G, R, A, N. Né? O A, E. Grand, grand. Great grand, great grand e mãe. Mother. Ó, o som de M. Esse som que eu expliquei no vídeo que eu pedi para vocês assistirem aqui no começo, né? Ele é o O, mas com os lábios relaxados. O, ma. Não é não é nasal, não é igual pum, pum. Não é não é mother, é ma. E também não é ma, não é a, tá? Tem que fazer certinho lá. O ó, faz o ó de óleo, ó, olha só, né? Essas palavras ó. E veja que o seu lábio ele tá redondinho, ó. Agora você relaxa. Apenas o fato de você relaxar o lábio vai mudar quase nada na posição dos seus lábios, vai mudar pouca coisa. No entanto, o som vai mudar completamente, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Então é pouca coisa que muda. Então esse é o mother, mother. Então great grandmother, great grandmother, great grandmother, great grandmother, beleza? Great grandmother. Isso aí. Então significa bisavô, tá? Desculpa, bisavó. Porque, ó, mother, parte de mãe.
Grandmother é avó. A gente vai ver aqui na frente, ó, grandmother significa avó. E great grandmother, né? Great é ótimo, né? Ótimo. Então é a avó mais ótima ainda, tá? É assim, great grandmother, né? É ótima grande mãe, né? Uma ótima, tem a mãe, tem a grande mãe, tem a ótima grande mãe, tá? Então, great grandmother, bisavó. Show. Aí, nós temos bisavô, great grandfather. Ó, great grandfather, né? Pronuncia great grandfather. Ó, esse som do A, eu chamei o A barrigudo, né? Ele, né, tá no vídeo também. E a gente faz o som do A, de A, normal, A, engole a língua. A, engole a língua, né? Depois que engoliu a língua, você relaxa os lábios. Ó. Father, great grandfather, não é father nem fó, né? Pronto. Não é fa, não é a de Alexandre, não é father, é father, Great grandfather. great grandfather, great grandfather, beleza? É assim que vocês vão desenvolver uma pronúncia, ó, perfeita. Então, isso aqui significa bisavó, né? Ótimo grande pai. Aí temos aqui grandmother, que a gente, né, que eu já falei que é avó. Então, grandmother. grandmother, E lembrando que é o grandmother, não é grandmother, é grandmother, né? O grand que é o tônico aqui. Então, nós temos também essa forma mais carinhosa, né? De dizer, isso aqui é é o vovó, tá? Então, grandmother é o avó, normal, né? E o grandma é o vovó, é a forma mais carinhosa, né? Então, ó, ma. Então, grandma, ó o A barrigudo, né? O ma. Não é mó nem ma, é ma. Grandma. grandma, Isso aí. Próxima palavra temos avô, grandfather, ó, grandfather, né? Então, ó, grandfather, ó o A barrigudo, grandfather, grandfather, é, verdade. É o grandfather, né? Não é o grandfather, é o grandfather, é o grand que é o sílaba tônica. E também temos o vovô, né? A forma de dizer vovô é grandpa. Ó, grandpa. Ó o A barrigudo. Grandpa. grandpa, Isso aí, então a forma de dizer vovô. Depois nós temos father-in-law. Esse father-in-law é sogro. Deixa eu conferir aqui porque eu me dá father-in-law. Sogro, isso. Porque eu não sei porquê, mas eu não. É muito difícil para mim em português como que fala, né? Se sogro, sogra, genro, nora, cunhado, me confunde tudo isso. Eu não sei. Acho que em inglês é bem mais fácil. Bem mais father. Bem mais fácil. Então, ó, father-in-law é sogro. Você pode pensar assim, ó, father-in-law, né? Então, pai na lei. Ó, father, normal, ó, o barrigudo. Father-in-law. 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 Você pode pensar assim, que, né, a pessoa vai casar lá com o seu cônjuge, né? Então imagina lá, o homem casou com a mulher, né? Então o pai da mulher é o pai do homem diante da lei. É uma forma louca assim de pensar. Tá, deixa eu explicar de novo. Então o homem e a mulher vão se casar. Então envolve aí, tem que envolver o governo, né? Então tem que envolver a lei. O homem e a mulher casados. Então, o homem tem o seu father, né? O seu pai natural, né? Que é o pai biológico ali, o pai do pai. Pai. Então, ele é o father.
Agora, né, o pai da esposa, né, a esposa está associado com o homem por causa da lei. Então, father-in-law é o pai da esposa, porque é o pai desse acordo da lei aí. Eu não sei, na minha cabeça funciona assim e eu sempre lembro. Então, né, não sei se ficou claro, eu acho que não ficou muito claro. Mas sogro é father-in-law. Father-in-law. E sogra, mother-in-law. Tá? Ó. Então, sogra, né? Então, mother, tracinho in, tracinho law. Mother-in-law. 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 Isso aí. Depois nós temos brother-in-law. Eu não sei se isso aqui é cunhado ou genro. Não, é cunhado, né? Translate. Deixa eu ver. Brother-in-law. Cunhado, isso. Ah, tá. Então, cunhado é o irmão da esposa, né? Ou irmão do marido. E genro é o marido da filha. Ou nora é a esposa do filho. Nossa senhora, isso é muito confuso pra minha cabeça. Mas tá bom, né? Então, em inglês, eu acho que fica muito fácil, porque brother-in-law é o irmão da noiva, da esposa, né? E no caso, o homem casado com a mulher, o brother-in-law é o irmão da esposa. Ou se a mulher, né, tá casada com o homem, brother-in-law é o irmão do marido. Tá? É isso aí. Então, agora, cunhado, cunhada. É um pouco confuso para mim em português, mas faz parte. Então tá. É, brother-in-law. Ó, B-R-O, brother-in-law. Lembrando que esse aqui é o som do. Esse V de ponta cabeça é aquele que a gente faz o O de óleo, ó, que o nosso lábio tá redondinho, ó. E agora relaxa. Ó, 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 ó. Brother-in-law. 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 E depois, sister-in-law, né, que é o cunhada, né, cunhada. Sister-in-law, né, ó, sis, que é a sílaba tônica. Sister-in-law, sister-in-law, Sister-in-law. né, cunhada. Depois temos stepmother. Esse step, ele significa madrasta, tá? Então, seu pai biológico casou com uma mulher que não é sua mãe biológica, né? Então ela é a sua madrasta. Temos aqui stepmother. Ó, o step, que é a sílaba tônica, stepmother. E assim, esse step, ele tem a ideia de passo, sim, mas tem a ideia assim que foi colocado, algo que foi colocado, passo, pegar, né? Mas algo que foi colocado ali, postiço, que colocou, né? Que não tava, mas colocou depois, tá? É nessa ideia. Então é isso, imagina lá, você aquela mulher não estava na tua vida, né? Não era tua mãe, ela não é tua mãe, mas o seu pai biológico casou com essa mulher, então agora ela faz parte da sua vida, né? Então depois de você ter nascido, ela colocou, né? Ela apareceu na sua vida. Então, essa é a ideia, né? Colocou ela na sua vida, então ela é stepmother. É uma forma que minha cabeça usa aqui para aprender também, né? Que é esse é, madrasta, padrasto, stepbrother, stepsister. Eu não sei como que é em português, mas eu sei que é em inglês. Vamos ver. A gente vai chegar ali. Mas tá. Stepmother, madrasta. Stepfather, padrasto, ó, stepfather, é só juntar e não tem tracinho, tá?
Enquanto father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law tem separado por tracinho, stepmother é tudo junto. Stepfather, tudo junto. Stepbrother também é tudo junto. Que é irmão, meio-irmão? Como que é isso? Vamos ver, em inglês. Meio-irmão, meio-irmão. Stepbrother, meio-irmão. E stepsister, meia-irmã. Então é assim, né? Então imagina, stepbrother. Imagina que você casou lá, ou você não, né? A sua mãe e seu pai se divorciaram. Aí a sua mãe casou com outro homem, né? Lá, então ele é o seu stepfather, seu padrasto. E o seu stepfather tem um filho que não é seu irmão biológico, né? Não, mentira, mentira, mentira. E tem lá o seu stepfather. E ele teve um filho com a sua mãe biológica. Então, o seu padrasto e a sua mãe tiveram um filho. Então, ele é meio irmão, né? Então, é meio biológico, né? Ele é filho da sua mãe biológica e do seu padrasto. Então, ele é seu stepbrother. E, mesma coisa, irmã, né? Stepsister. Ah, isso é tão confuso. Misericórdia. Agora se vem aqui um. É, é. Essas coisas confundem tudo na minha cabeça. Mas tá bom. Aprendemos o que é meu irmão, minha irmã, né, em inglês. Agora nós vamos aqui para aunt, que significa tia, tá? A tia, a irmã do seu pai ou a irmã da sua mãe. Então se escreve A-U-N-T, aunt, né? Mas se pronuncia aunt, aunt, aunt. Aunt or aunt. Não, vamos à primeira pronúncia que é mais bonita. Aunt. Depois temos uncle, né? Se escreve, que significa tio. U-N-C-L-E, uncle, né? Mas se pronuncia, ó, sílaba tônica. O V de ponta cabeça, que é o O relaxado. Uncle, uncle. uncle, Beleza. Depois temos cousin, que significa primo. Se escreve C-O-U-S-I-N, é cousin, é primo ou prima, tá? Isso aqui não dá pra saber se é homem ou mulher, é primo ou prima. E sílaba tônica, cousin. Cousin. Depois temos niece, que é sobrinha, né? A filha do seu irmão ou a filha da sua irmã. Então, Niece, niece, né? Mas se pronuncia niece. E temos nephew, né? Que significa sobrinho, ou seja, o filho do seu irmão ou o filho da sua irmã. Então, né, se escreve Nephew, não, então nephew, mas se pronuncia, ó, sílaba tônica, nephew. nephew, Isso aí. E esse aqui é algumas coisas do extended family. E agora temos personality, né, personalidade, né, algumas características da personalidade. Temos a primeira, funny, que significa engraçado ou divertido. Se escreve F-U-N-N-Y e né, funny, mas se pronuncia, ó, funny. Ó, esse aqui é o O relaxado. Funny. funny, Depois temos, é bem parecido com o português, né? Inteligente, né? Inteligente, né? O dois L's, lembrando que são dois L's. Se pronuncia I curto N, in. Apóstrofo indicando sílaba tônica. Tell, ó, o E, tell. I curto I. Intel E.
intelli. E esse som, né, o D e o j, jant, intelligent. Intelligent. Só deixa eu... Deu 9 horas. Só deixa eu tirar aqui. Deu hora de dormir e vai começar a luz noturna, né? Então deixa eu tirar a luz noturna para voltar pro branco. Beleza, voltou pro branco. Intelligent significa inteligente. Próximo também é bem parecido com o português, né? Atlético ou atlética. Escreve A-T-H-L-E-T-I-C-C, como se fosse Athletic, né? Com TH. Mas pronuncia, ó, o A é A, não é A nem E, é A. É. TH desvozeado. Ath. Apóstrofo indicando sílaba tônica. L-E-T. Let. Athlete. E curto o K. I. Athletic. Tá? Esse THL, né, ele pode ser um pouco difícil de fazer, né, para fazer o plu. Então faz bem separadinho, ó. Athlete. Parou, respira, let. Aí vai aumentando a velocidade, né? Athlete. Até você pegar bem. Athletic, tá? Então, athletic. Ou esse T pode virar o som de R e virar athletic. Athletic. Isso, colocou o som de R, né? Athletic. Então é assim que diz atlético ou atlética. Aí também, bem parecido com o português, artístico ou artística, pronuncia artistic, né? Mas se escreve artístico, mas se pronuncia ó, o A barrigudo R. Não é ar, é or. E também não é or, é or. É no meio dos dois ali. Lembrando, né, para fazer o A barrigudo, faz o A do português normal, Alexandre, amanhã, azul, e engole a língua, ó. E agora relaxa os lábios, ó, or. Aí apóstrofo indicando sílaba tônica, T e curto S, tis, artis. Fica mais perto aqui da câmera. Artis. E T e curto K. Tic. Artistic. Artistic. Show de bola. Aí vamos começar a falar sobre aparência, appearance, tá? T-A-L-L, tal, né, que significa alto ou alta, se pronuncia T-O-L, tall. Isso aí. E o contrário, que é curto ou pequeno ou baixinho, é short, tá? Ó, se escreve S-H-O-R-T, short. Então, short. Short. Depois, vamos falar sobre, né, gordo ou gorda, né? Melhor, vamos melhorar, cheinho ou cheinha, né? Então, fat se escreve F-A-T, fat, mas pronuncia F-A, né? O A-E, que não é nem fat, nem fat, é fat. Isso aí. E depois, thin, que significa magro, né? Ou fino, thin. T-H-I-N se pronuncia TH desvozeado e curto N. Thin. Não é thin, é thin. thin, Beleza. E depois temos old, que significa velho. Tem que ser, ó, o ferradura LD. Old. old, Ó, gente, é muito importante fazer esse old. Porque se não fizer o U ferradura, fica old, né? Old, que parece, né, uma pessoa de um país bem, é um sotaque muito forte, né, de um país estrangeiro. Claro que a gente sempre vai ter sotaque, porque a gente não é
estadunidense, né? O próprio pessoal dos Estados Unidos, do Canadá, tem os seus sotaques, mas a gente pode aprimorar, né, ao máximo que a gente puder. Então é old, old. old, E por fim temos young, que significa novo ou jovem. Então se escreve Y-O-U-N-G, young, mas se pronuncia o I, né, rápido e esse aqui o V de ponta cabeça, que é o O relaxado, Ió. E o N que você trava com a língua no céu da boca. Young, young, young. young, Isso aí. Então esse é o nosso vocabulário. Isso aí. Ah, ok, nosso vocabulário foi esse. Agora sim, nós vamos para o nosso Lesson Conversation and Activities. Vamos estudar aqui uma conversa bem tranquila, bem fluida, de duas pessoas. Então, vou ler, vou explicar, você, né, a gente aprende ali as palavras, aí a gente repete e segue em frente. Então, pessoal, so, tell me about your extended family. Well, I have two uncles, an aunt, and a cousin. Oh, just one cousin? I have 10 cousins. Yeah, she and I actually live together. Oh, really? How old is she? She's 20 years old, a little younger than me. She actually works in the same building as I do. Oh, where does she work? She works at the bank. Tá? Então, essa é a nossa conversação. Então, vamos lá. So, tell me about your extended family, né? É basicamente o nosso target phrase, né? O so, a interjeição de então, né? Então, so, tell me about your extended family, né? Me fale sobre sua família colateral. Well, né? Bem, também uma interjeição, não tem significado nenhum essa palavra, apenas para começar a falar well. I have, eu tenho, two uncles, dois tios, a aunt, né? A aunt, uma tia, and a cousin, e um primo ou uma prima. Olha só que interessante, né? Então aqui to, beleza? E esse an, né? O a, ele tem o ele pode ter o significado de um, né? Um. Tá certo, ó. Um primo, uma prima, a cousin. Só que quando o a tá seguido de consoante, desculpa, está seguido de vogal, né? Aqui, ó, na palavra é uma vogal, eu preciso colocar o N, tá? Então, ele não vai ficar mais só o and. Não é and, é anand, tá? Para você juntar ali as palavras anand, tá? And a cousin. Aí aqui embaixo fala, oh, just one cousin. Ou apenas um primo ou uma prima, né? Olha só, então aqui ele usou a cousin e aqui one cousin. Mesma coisa. Tá? Os dois significam um primo ou uma prima. Então essa palavra just, aqui ó, just pode significar só, somente, né? Se escreve J-U-S-T, mas se pronuncia just, ó, j. O V de ponta cabeça, que é o O relaxado, just. just, Oh, just one cousin. I have 10 cousins, né? Eu tenho 10 primos, né? Só colocou um Szinho aqui, né? Ó, eu tenho 10 primos. Aí, tá bom. Falou o que tá falando, né? Beleza. Não tem problema não. E a pessoa B, né, continua, yeah, na interjeição sim. She and I, ela e eu, actually live together. Ó, falou she and I, she can, the cousin. Olha, então agora sim que a gente descobriu que é prima, né? Uma mulher, prima, she and I. Somente porque falou do pronome, senão a gente não ia saber nunca, ia ficar na dúvida, ia ficar no ar a dúvida. She and I
ela e eu actually live together. Esse actually significa na verdade, né? Na verdade, sim, na verdade eu e ela, a gente mora juntas, né? Então, actually, A-C-T-U-A duplo L, né? L-L-Y, como se fosse actually, mas pronuncia ac, ó, apóstrofo indicando que a primeira sílaba é a tônica, ac. Aí é o T, o longo, sh, u, chu, actu, chua, actual, e L, I longo, li, actually, Actually. tá? She and I actually live together, né? Moramos juntas, together, juntas ou juntos, né? Provavelmente juntas. Aí a pessoa A fala, oh, really? Né? Ah, mesmo? How old is she? Né? Quantos anos ela tem? She is 20 years old. Né? Ela tem 20 anos de idade. É aqui a conjunção a junção, né? A contração do she is, she's, né? Que só junta she's, 20 years old. Acho que isso aqui fala no English Connect 1, né? Então vocês vão lembrar do English Connect 1, senão dá uma revisadinha lá. A little younger than me. A little, um pouco, younger than me. Então, ó, little, né, o little é pequeno, mas aqui pode significar pouco, né? Um pouco mais jovem do que eu, né? A little, ó, L-I-T-T-L-L, né? Duplo T, né? Mas se pronuncia sílaba tônica, L e curto T, lit, e o L, little. Mas esse T pode ter o som de R, little. Little. Younger, né, o young de jovem e o ER para fazer o comparativo que a gente falou no English Connect 1 já. A little younger than me, né, comparando a mim, a eu. A mim. A little younger than me. She actually works in the same building as I do. Então, she actually works, ela na verdade trabalha in the same building, no mesmo, in the same building as I do, né? Prédio, edifício, as I do. Esse as I do significa é uma expressão para dizer tal como eu, né? Então, ela faz alguma coisa tal como eu, né? Então, por exemplo, eu falo, ela trabalha no mesmo banco, tal como eu, ou o mesmo banco que eu, né, que eu trabalho, que eu estou comparando a mim, né, eu vou usar o as I do. E, pelo amor de tudo, faz o som de as, o Z, tem que fazer o Z. As I do. Porque se falar as I do, você está falando uma palavra muito feia, tá? Então é as I do. Então, she actually works in the same building as I do. Aí, né, a pessoa fala, oh, na interjeição, where does she work? Né, então, onde ela trabalha? She works at the bank, né, ela trabalha no banco. Então, a pessoa também trabalha no banco. Beleza? Compreendemos o conversa, então, comigo. Depois de mim, na verdade. So, tell me about your extended family. Então vocês, so tell me about your extended family. Well, I have two uncles, an aunt, and a cousin. Well, I have two uncles, an aunt, and a cousin. Oh, just one cousin? I have 10 cousins. Oh, just one cousin? I have 10 cousins. Yeah, she and I actually live together. Yeah, she and I actually live together. Oh, really? How old is she? Oh, really? How old is she? She's 20 years old, a little younger than me. She actually works in the same building as I do. She is 20 years old, a little younger than me. She actually works in the same building as I do. Oh, where does she work?
Oh, where does she work? She works at the bank. She works at the bank. Então, essa conversação. Então, no dia, né, vocês vão ter a oportunidade de, em duplas, praticar igual a gente tem feito até agora. Pronunciation Principle, Question Intonation. Né? Então, princípio de pronúncia, entonação para perguntas. Então, perguntas que têm resposta, né? Yes or no questions. Perguntas que têm resposta de sim ou não. No finalzinho você levanta a entonação, né? A entonação vai para cima. Por exemplo, does your uncle work? Does your uncle work? Nossa, até um trava-língua, né? Does your uncle work? Does your uncle work? Does your uncle work? Does your uncle work? É. E as outras perguntas, né, que são abertas, né, que a gente fala double weight, né, as perguntas com o WH, what, where, when, how também, né, essas perguntas mais abertas, né, a entonação no final da frase, ela desce, tá? Só no finalzinho. Por exemplo, where does he work? Where does he work? Tá? Where does he work? Beleza? Então, lembrando, frases que a resposta é sim ou não, final da frase, entonação sobe. Does your uncle work? Does your uncle work? Até levantei a sobrancelha, né? Does your uncle work? E as outras que são abertas, né? As double-weight questions, que são respostas abertas. Where does he work? Where does he work? Isso porque no português a gente vai separar pergunta e resposta apenas por entonação. Eu posso falar: Você você trabalha no supermercado? Olha só que a gente canta, né? Parece uma ópera, né, em português, ó. Você trabalha no supermercado? Você trabalha no supermercado? Ó, a entonação sobe e desce, né? Por isso que o pessoal diz que o português é uma língua muito sexy, né? Porque a gente canta a língua, né? Você trabalha no supermercado? Imagina só chegar para uma pessoa e falar assim no ouvido da pessoa: Ei, você trabalha no supermercado? Nossa, o gringo não vai entender nada, mas vai derreter o coração, porque a gente canta, né, as frases. Ok, tá bom. E o que diferencia da pergunta da resposta é a entonação, ó. Você trabalha no supermercado? Agora, você trabalha no supermercado. Isso é uma afirmação. Eu não mudei nada de palavra, de gramática, de coisa nenhuma. Apenas a entonação, tá? Então, no português funciona assim. Você trabalha no supermercado. Você trabalha no supermercado? Pra gente, a gente sabe o que é pergunta e o que é resposta. Agora, para eles, é diferente pergunta e resposta, porque eles usam os verbos auxiliares, né? As organizações diferentes. Por exemplo, does your uncle work? Não precisa falar does your uncle work igual ao português, não precisa cantar a frase, né? Então, does your uncle work? Mas para dar né, uma enfeitadinha, a gente pode falar does your uncle work? Does your uncle work? Does your uncle work? Tá? Para ficar dar uma belezinha a mais. E where does he work? Where does he work? Where does he work? Então vamos mudar a entonação só no final da frase. Então temos aqui para praticar. Essa pergunta é uma pergunta com resposta de sim ou não, ou seja, o final da frase a entonação vai subir. Do you like swimming? Do you like swimming? Do you like swimming? Isso aqui é uma resposta aberta. What do you like to do? What do you like to do? Tá? Essa pergunta aberta. How old is your brother? How old is your brother? How old is your brother? Eu até fiz um how old is your... Mas pode, how old is your brother? How old is your brother? Aqui é uma pergunta sim ou não. Does he like his job? Does he like his job? E pergunta aberta. What about you? What about you? Pergunta de sim ou não. Is your mother tall? Is your mother tall?
Pergunta de sim ou não. Do you have any cousins? Do you have any cousins? Pergunta aberta. Where do you work? Where do you work? É assim. Beleza. Então agora vamos para o nosso Learn Strategy, né, nossa estratégia de aprendizagem, né, uma dica que é muito importante essa dica. Start a vocabulary notebook. Write down the words and phrases you learned today. Use them during the week. Tá? Então, start a vocabulary notebook. Comece um caderno de vocabulário. Start a notebook. Start a vocabulary notebook. Write down the words and phrases you learned today. Write down, escreva para baixo, né? Porque é no sentido de você tira da sua cabeça e vai colocar para baixo num caderno, né? Então, write down, escreva para baixo. Mas em português a gente só fala write. Em português a gente fala escreva, tá? Então, write down the words and phrases, as palavras e frases you learned today, que você aprendeu hoje. Use them during the week. Então, use-as, o que? As frases, né, e palavras que você aprendeu hoje, during the week, durante a semana. Gente, isso é uma dica muito interessante, né? Porque quando eu estava servindo a missão, né, quando eu era missionário, foi quando eu comecei a desenvolver um pouco mais esse estudo das línguas, né, dos idiomas. Então, eu servi 6 meses no Rio Grande do Sul e lá, né, tem um sotaque bem forte, né? Então, eu lembro que foi até a época que lançou aquela música, né, Fundo da Grota, né, que tem umas palavras muito diferentes, né? E era bem na época que eu tava lá. Então eu consegui aprender muitas palavras interessantes lá do Rio Grande do Sul, do sotaque rio-grandense, porque eu tinha um caderninho, né, que eu escrevia as palavras. Então a gente sempre andava com aquelas camisas social, então tinha o bolso da camisa, que a gente colocava o nosso planejamento, né, a nossa agenda, e eu também carregava um outro bloquinho de notas, né, assim, ó, um bloquinho de notas assim. Então eu tinha ó, a agenda, o bloquinho de notas e a camisa. E uma caneta, tá? Porque quando eu estava andando na rua e eu ouvia uma palavra, uma frase, uma expressão diferente que eu queria aprender, eu anotava, né? Eu perguntava, né, o que significava aquilo e eu anotava no caderno e eu conseguia aprender várias, né, bastante do sotaque do rio-grandense. E também eu estava com os meus companheiros, né? Eu tive muitos companheiros dos Estados Unidos, do Canadá, né? E quando a gente conversava em inglês, né, eu estava aprendendo uma palavra nova, enfim, uma expressão, também a mesma coisa, né? Escrevia lá o vocabulário, né, as palavras ou frases ou expressões, né, ou gírias até que eles me ensinavam, e eu escrevia lá. Espanhol também, né, missionários, né, de países hispânicos, eles, né, aprendi algumas palavras. E assim, então, um caderninho era muito bom, ajudava bastante. Só que hoje em dia não é muito comum a gente ter um bolso na nossa camisa, né? Então pode ser na calça, enfim. Mas quando eu fiquei 6 meses no Rio Grande do Sul e um ano e meio em Portugal. Então lá em Portugal, né, cada missionário ali na dupla tinha o seu próprio telefone, o seu próprio celular. Então eu estava com o meu celular e eu comecei a usar um bloco de notas do telefone, né? Até usava lá o Google Keep, tá? Que é um aplicativo que era muito bom, né? Que me ajudava bastante. E eu criei lá um bloco de notas para as palavras em português de Portugal, porque eu tinha que aprender uma nova língua lá também, né? E tem várias palavras, várias expressões deles. E inglês também com os meus companheiros, né? Espanhol, algumas coisas do francês também, então, né? Das línguas africanas que tinha bastante lá. Então isso ajuda bastante a gente a gravar, né? As palavras, frases, expressões, gírias, né? Que ajuda bastante. Então, aconselho fortemente vocês terem uma forma de registrar aí, o vocabulário. Beleza, então é isso de preparação para a nossa aula. E agora eu vou falar também sobre as atividades que a gente vai fazer em sala, né? Então, Instructor Guided Practice, aqui tem a pergunta lá, a conversação, né? A conversação, só que essa conversação tem alguns espaços em branco
para vocês colocarem sobre a família colateral, né, a família lateral de vocês mesmo, né? Então vocês vão separar em duas pessoas, né, em duplas, uma pessoa vai ser a pessoa A, outra pessoa vai ser a pessoa B. Aí a pessoa A vai perguntar, Who is in your extended family? Aí a pessoa B vai falar, I have, e você vai falar sobre a sua família. Não precisa falar sobre todo mundo para não ficar muito longo, né, e muito detalhista, né, muito preciosista, mas você pode falar, por exemplo, I have, não sei, escolhe ali o número de primos e sobrinhos. Já é o suficiente. I have, o quê? Deixa eu contar. Mais ou menos uns 10 primos. Então, I have 10 cousins and one nephew. And one nephew. I have 10 cousins and one nephew. É sobre mim. Aí a pessoa vai perguntar, How old is your nephew? Né? How old is your... E aí vai perguntar, claro, de alguém que a pessoa B respondeu. Então eu falei, My cousins and my nephew. Aí a pessoa quer saber, My nephew. How old is your nephew? Aí eu vou falar, He is 6 years old. Né? Então ele tem 6 anos de idade. Aí a pessoa pergunta, Does your cousin work? Né? Does your cousin work? Does your cousin work? Né? Seu primo trabalha? Ou sua prima trabalha, eu vou falar Yes, he does. Né? Sim, ele trabalha. Where does he work? Tá? Então, onde ele trabalha? He works at a bank. He works at a bank. Né? Ele trabalha no... Né? Tell me about your aunt. Né? Me fale sobre a sua tia. Aí, she is. Né? Então, tá vendo que aqui é uma conversação bem genérica que você pode preencher os espaços em branco e vai ter 1 milhão de possibilidades, né? Mesmo para dar uma praticada aí, para você começar a pensar em inglês. Então, na dupla, uma pessoa vai ser a pessoa A para fazer as perguntas e depois a pessoa B para falar as respostas. Depois que deu a oportunidade ali, você vai trocar. Quem foi a pessoa A vira a pessoa B, quem foi a pessoa B vira a pessoa A. Isso aí. Agora, Activity 1, atividade 1. Vocês também vão se juntar em duplas. E a pessoa A, né, uma pessoa da dupla, vai escolher uma dessas fotografias aqui. Tá? Então, ó, choose a family to describe. Your partner will listen to you and guess the family. Então, ó, as duas pessoas, pessoa A e pessoa B. A pessoa A vai escolher uma fotografia e não vai indicar, né? Não vai indicar qual que é essa fotografia. Então, a pessoa A vai apenas descrever, tá? Vai apenas descrever a pessoa, né? A fotografia. E a pessoa B vai tentar adivinhar qual é essa fotografia. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que, né, eu escolhi essa família, essa fotografia 2. Então, eu acredito que é o avô, o pai e a criança, né? Então, posso falar o avô, o pai e o neto. O avô, o pai e o neto. Então, eu posso falar assim: This family has the grandpa, the son and the... Eu não falei neto, né? Ou falei? Não falei neto. Então, vamos às palavras que a gente aprendeu aqui. Aqui tem o filho. Tá, o filho, que a gente já sabe, né? The son, que a gente aprendeu no English Connect 1. Então a gente fala aqui: this family has the grandpa, the father and the son. Tá? Então essa família tem o avô, o vovô, o pai e o filho. Então daí a pessoa B vai adivinhar. Aí depois, né, que a pessoa A adivinhou, vai trocar, né, de posição. Aí a pessoa B, é vez de escolher uma fotografia e não vai falar qual que é, mas vai descrever. Por exemplo, imagina que a pessoa B escolheu essa aqui. E a pessoa B vai falar, né? In this family there is father, the stepmother, uh, two sons, and a stepsister. Tá? É que eu tô descrevendo, né? Então,
a stepsister. Olha só que interessante. Falei two sons and a stepsister. Então, dois filhos e uma meia-irmã. Meia-irmã. Então, só uma ideia, né? Então, falou aqui, né, a família. A pessoa vai descrever. Aí dá pra fazer de novo, né? A pessoa A vai escolher de novo. Então, por exemplo, gente, isso aqui eu só tô tentando descrever, chutando, né, né, guessing, pra ter essa atividade. Beleza? Então, é isso aí. Então, a pessoa A vai escolher duas fotografias e a pessoa B duas também. A atividade 2 é a ideia para você descrever a árvore genealógica, a família do James e da Mary. Tá? Então, a parte 1, ask questions and describe James and Mary's family. Então, você pode ter aqui a árvore genealógica do James e da Mary. Então, o James e a Mary têm um, dois, três filhos, que é a Karen, Samuel e Cindy. O Steven é marido da Karen e a Jill é esposa do Samuel. Tá? E daí nós temos que o Steven e a Karen têm o Nate e o Ty como filhos. Nate é casado com a Sarah e Nate e Sarah têm o Jonathan, né, de filho. Aqui do lado a mesma coisa. O Samuel é casado com a Jill e o Samuel e a Jill têm dois filhos, a Stacy e o Adam. Tá? A Stacy é casada com o Matthew e os dois têm o Megan, a Mindy e o Molly. Tá? Então aqui a gente já sabe quem é quem. Agora a gente vai praticar é, o, as palavras, né, as frases que a gente aprendeu hoje. Acho que ao invés de separar em duplas, eu vou falar, né, as perguntas. Então eu vou falar, por exemplo, James and Mary's, vamos ver, cunhado não, Deixa eu pensar porque isso é difícil na minha cabeça, de que é cunhado, o que é genro. Ok, para ficar mais fácil, cunhado é cunhada, tá? Então, deixa eu parar para pensar aqui. Ok, eu prometo que eu vou preparar as perguntas antes, tá? Bem bonitinho. Mas aqui temos a família do James e da Mary. Então eu posso perguntar James and Mary's children. Tá? Então, né, children, a gente já viu no English Connect 1, são filhos. Então vocês vão responder. Eu vou perguntar, who is James and Mary's children? Então vocês vão falar Karen, Samuel and Cindy. Aí eu vou começar a perguntar coisas, por exemplo, who is aqui eu quero a cunhada da Cindy. Who is Cindy's sister-in-law? Who is Cindy's sister-in-law? Né? Quem é a cunhada da Cindy? Aí vocês vão responder Jill. Who is Cindy's brother-in-law? Então, quem é o cunhado da Cindy? Então, cunhado é o marido da irmã. Então, Steven. Vamos ver o que mais. O que dá pra gente fazer de pergunta aqui? Eu vou preparar uns par de pergunta, né? Umas par de pergunta e vou, né, fazendo para vocês. A gente vai. A ideia, né? E a gente vai respondendo. A ideia, você não precisa acertar a resposta de primeira, porque, gente, isso é muito difícil. Realmente, é muito difícil pensar em cunhado. Eu vou falar assim: tem pessoas que têm muita facilidade. Para mim, é muito difícil isso de cunhado, cunhada, genro, nora, sogro, sogra. Eu me confundo tudo. Mas é normal, tem pessoas que têm dificuldade em saber o que é direita e o que é esquerda. Tem gente que tem dificuldade em entender o que é adiantado e atrasado. Ou esses opostos, né? Essas palavras relacionadas, opostas aí. E eu tenho dificuldade com isso. Genro, genra, genro, nora, não sei. Na minha cabeça não faz sentido. Tá? Mas eu vou preparar as perguntas e a gente
vai entendendo lá junto. Aqui, se sobrar tempo, né, nós temos a parte 2 dessa atividade 2. Parte 2, draw your own family tree. Então, parte 2, draw, desenhe, your own, né, a sua própria family tree, árvore genealógica, né, árvore da família. Então, vocês vão desenhar a sua árvore da família, tá? Ali a sua própria. E aí sim vocês vão se separar em duplas e você vai apresentar a sua árvore da família para outra pessoa, tá? Para o seu parceiro, para o seu companheiro, para sua companheira. É isso para a gente aprender a descrever a nossa família, tá? E é isso aí. Aí depois, né, que a gente fizer a nossa atividade 2, vamos para o nosso listening. Nosso listening vai falar sobre uma pessoa aqui e a pergunta é: Name three family members living with Nelisa, né? Nomeie três family members, né, membros da família, living with Nelisa, né, que vivem com Nelisa. Então, deixa eu abrir aqui o listening da lição 4 do English Connect 2, lição 4. E é do 1:45. Acho que vai estar Salience is the most distinctive feature. acho que está um pouco alto para vocês, vou diminuir aqui. Eu acho que o meu microfone está baixo para vocês, né? Eu vou aumentar aqui e acho que vai aumentar um pouco para vocês. Acho que ficou mais alto agora. About an individual. Então começa do 1:45 e vai até o minuto 2:20. Então Name three family members living with Nelisa. What I love about my culture is that it's all about the family and also the togetherness. It seems that in the Tongan community, people can form relationships in the presence of two things: food and often music, or some kind of event that would bring the family together. So there's mum, dad, brother, sister, me, cousin, and other sisters moved back in while they're looking for a place with the husband and the two children. So there's 10 of us in the house at the moment. But we love it. We do. Falou bastante coisa nesse listening, né? Então, eu vou passar de novo e eu vou pausando depois que falar a resposta. What I love about my culture is that it's all about the family and also the togetherness. It seems that in the Tongan community, people can form relationships in the presence of two things: food and often music, or some kind of event that would bring the family together. So there's mum, dad, brother, sister, me, cousin, and other sisters moved back in while they're looking for a place with the husband and the two children. So there's 10 of us in the house at the moment. But we love it. We do. Beleza. Então, é bastante coisa que falou, tá? Então, eu vou passar a legenda e eu vou explicando, né, o que está falando. So 1, 2, and 1, 2. What 2 e 2. I love about my culture What I love about what I love? and 1, 2. What I love about my culture What I love about my culture, é o que eu amo sobre a minha cultura, is that it's all about the family and also the togetherness. it is about the family and also the togetherness, né? Então, it is also, né, é sobre, it is also, né? Isso é sobre family, família, and togetherness, né? Together significa junto, ness é um sufixo que a gente coloca na palavra, né? Uma palavrinha que a gente acrescenta no final da palavra para indicar assim a ideia de estar junto, tá? Então, together é junto e togetherness é o conceito, né? A ideia de estar junto é comunhão, é como se fosse comunhão, togetherness, é comunhão, It seems that in the Tongan community, family and also the togetherness. It seems that in the Tongan community, people can form relationships in the presence of two things. In the Tongan a legenda tá faltando algumas palavras, mas vamos tentar pegar tudo aqui.
About the family and also the togetherness. It seems that in the Tongan community. It sees in the Tongan community. Então, it sees é visto, né? Se vê in the Tongan community, né? Na comunidade de Tongan. People can form relationships, the togetherness. It seems that in the Tongan community, people can form relationships. People can form relationships. Né? As pessoas podem cultivar relacionamentos The presence of two things: na presença de duas coisas. food and often music. Food and often music, né? Comida e geralmente música. Or some kind of event that would bring Or some kind of event that, ou algum tipo de evento que the family together. brings the family together, né? Que reúne, né? Que traz a família, que traz a reunião da família, né? Que torna a família reunida, that brings the family together, né? Que faz com que a família se reúna. Lembrando aqui, ó, traduzindo ao pé da letra, não é a mesma ideia, né? Então, to brings the family together é um sentido de trazer a família reunida, como se a família se reunisse na casa e juntas eles fossem até esse evento. Mas não é esse sentido que ela está falando. O sentido é que o evento faz com que a família se aproxime, se une, tá? Então, to brings the family together. So there's mum, dad, brother, sister, me, cousin. Falou um monte de gente, né? Então, so this is mom, dad, brother, sister, me, cousin. Mum, dad, brother, sister, me, cousin, and other sisters moved back in while they're looking for a place. Nossa, que ela falou um monte de palavras, né? And another sister who moved back in a while that looked for a place with the... Então, outra irmã that moved back, né? Que retornou, né? Moved back. Moveu de volta, né? Retornou. In a while, por um tempo. They are looking for a place, né? Que eles estão procurando por um lugar. With the Husband and the two children. So with the husband and two kids, né? Com o marido e duas crianças. there's 10 of us. So, there are 10 of us. Então, tem 10 de nós, né? Somos em 10. In the house at the moment. In the house at the moment, né? Na casa, no momento. But we love it. But we love it, né? Mas nós amamos isso. We do. We do. Nós mesmo amamos. Leah, come here. Tá? Então, é esse o listening. Eu vou passar de novo, agora sem as legendas e sem, né, falar, para vocês treinarem o ouvido de vocês. Vocês treinarem, né, ouvir tudo isso, agora que a gente já entendeu, já compreendeu a ideia, né, para vocês começarem a prestar mais atenção nas palavras que ela fala. What I love about my culture is that it's all about the family and also the togetherness. Tá, eu vou pausar aqui, porque agora que eu percebi, ela não fala the Tongan culture, né? Ela falou about my culture. Eu não lembro o que eu falei no vídeo, né? Mas ela falou about my culture, né? Sobre a minha cultura. And 1, 2. What I love about my culture is that it's all about the family and also the togetherness. It seems that in the Tongan community, people can form relationships in the presence of two things: food and often music, or some kind of event that would bring the family together. So there's mum, dad, brother, sister, me, cousin, and other sisters moved back in while they're looking for a place with the husband and the two children. So there's 10 of us in the house at the moment. But we love it. We do. Isso aí. Esse é o listening. E, então, name 3 family members living with Lisa, né? Você pode falar mom, dad, brother, sister, cousin, sister with the husband and the two children, né? E as duas crianças, tá? E possíveis respostas aí para essa pergunta do listening. E é isso, gente. Agora vamos para o nosso wrap-up, né? A consolidação, juntou, né? Tudo. Summary. Wrap. Eu acho que eu expliquei, não sei se nesse ano, acho que foi ano passado. Mas wrap-up é algo assim que você pega tudo e junta. Não tem aquelas tortilhas lá, aquelas panquecas, né? Que você enrola e faz um wrap. Ó, deixa até wrap. Né? Esse wrap, né?
essa comida aqui que se chama wrap, é porque você pega tudo e enrola bem enroladinho, né? Bem juntinho. Então, o que isso tem a ver com a aula, né? O wrap up é que você está pegando tudo e enrolando e resumindo, juntando tudo, né? O wrap, you are wrapping up. Então, summary, now I can, os dois objetivos da aula. Now I can talk about my extended family. Agora eu posso falar sobre minha família colateral. E now I can ask questions about others' extended family. Né? Agora eu posso fazer perguntas sobre a família colateral de outras pessoas. Now I know, um espacinho para vocês escreverem palavras, frases, expressões, gramática, qualquer coisa que vocês aprenderam de novo. Tem que colocar aqui. E o invitation to act, a designação para a próxima semana é: ask a friend about his or her extended family. Practice describing your family in English. Tá? Então, pergunte a um amigo sobre a sua família estendida. Olha só que interessante, né? Ask a friend about his or her extended family. Então, se seu amigo for um homem, o seu amigo, então ask a friend about his extended family. Agora, se seu amigo, né, for uma mulher, sua amiga, então ask a friend about her extended family. Né? Pergunte sobre a família colateral de sua amiga. Só que no inglês, a friend, não dá para saber se é homem ou mulher, tá? No português a gente fala, pergunte a um amigo ou a uma amiga sobre seu ou sua família colateral. Então aqui em inglês a gente fala ask a friend about his or her, ó, his or her, dele ou dela, extended family, família estendida, bom? Só um detalhe aqui, uma particularidade do inglês. Por isso que a gente não pode traduzir ao pé da letra, tem que traduzir a ideia. Né? Então, ask a friend about his or her extended family. Né? Traduzindo ao pé da letra seria pergunte um amigo ou amiga sobre seu ou sua família colateral. Então, em português, a ideia que a gente traduz é pergunte a um amigo ou pergunte a um amigo ou amiga sobre a família colateral dele ou dela. Tá? A gente tem que fazer amigo ou amiga dele ou dela. Pratique agora outra coisa. Practice describing your family in English, né? Pratique descrever a sua família em inglês. A sua é sua você, não é o seu amigo ou amiga, tá? É você. Porque, ó, practicing describing your family in English, né? Você não vai falar da família do seu amigo. Então aqui é para você perguntar em inglês sobre a família de um amigo ou de uma amiga. Tá? Para ele ou ela falar da família colateral dele ou dela. Agora essa outra designação é practice describing a sua própria família em inglês. Como eu sei que não é para falar da família do amigo? Porque se fosse a família dele, seria practice describing his family in English. Ou se fosse dela, da sua amiga, practice describing her family in English. Mas aqui, quer que pratique da sua própria família. Practice describing your family in English. É uma confusãozinha porque no inglês, o seu ou sua, né, a gente pode usar para a sua família em inglês para você. Mas pode falar sua família em inglês para ele, dele ou dela. Tá? Então, pratique descrever a família dele é a mesma coisa que falar pratique descrever sua família, se eu estou me referindo a ele, né? Ou a ela. Só que se eu estou falando a você, a família de você, sua, também uso sua. Pratique descrevendo a sua família. Se eu estou falando dele, ó, este é João. Fale sobre sua família, a família dele. E você é meu amigo. Fale sobre sua família. Agora eu estou falando sobre você. O mesmo. Nossa, gramática é incrível, gente. Quando a gente começa a parar para entender gramática, a nossa cabeça faz isso aqui, ó. Tá? A gente entende como as coisas funcionam. Por isso que eu gosto bastante de gramática, tá? Porque ajuda a gente a montar as frases. Mas é isso. Então, pergunte para um amigo, né, uma amiga em inglês, para ele ou ela falar sobre a família dele ou dela. E a outra designação, você praticar falar sobre a sua própria família em inglês. Bom,
É isso. Aí vocês têm o homework, que é responsabilidade total e completa do estudante. Então, tá lá no final da apostila, lição 4, lesson 4. Aqui temos os extended family and adjectives que a gente viu na aula. E homework, temos aqui os substantivos, nouns, grandparents, granddaughter, grandson, grandchildren, family gathering, family reunion, relatives e newlyweds. Tá? Isso aqui são os substantivos. Adjetivos, adopted e phrases. My parents are divorced. My parents are separated. My parents are married. Tá? Vocês têm a tarefa de casa de pesquisar pronúncia, significado e aplicação de frases disso aqui, do homework. Beleza? Então é isso a nossa lição 4. Perfeito, gente. Então, esse foi o nosso vídeo de estudo em preparação para a nossa aula presencial, né, na sexta-feira. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que ficou aí, né, manda lá no grupo do WhatsApp para gente ou escreve aqui nos comentários embaixo do vídeo que eu vou dar um jeito de responder, beleza? Então, bons estudos, pessoal, e até mais.